Meus amigos, parece que o Xandão tá vivendo um drama e eu vou te explicar isso e dar um ponto de vista a respeito para tentar te ajudar a compreender tudo que tá rolando. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem do jornalista americano, Estados Unidos, Greenwald, nome complicado de falar, sobre uma possível quebra de rito, essa é a palavra que eles usam, né? Na maneira como o STF tratou de assuntos relacionados aos bolsonaristas presos por conta das fake news com o STF. E aí, por conta dessa quebra de rito, eles dizem: Xandão, hein? Tá descumprindo o rolê. Mas aí a pergunta é: que rolê? Só para você entender melhor, segundo a reportagem, havia 2 departamentos separados, um do STF, outro do STE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que estavam trocando conversas informais sobre como agir, e segundo a Folha, esse não seria o rito correto. A maneira correta deles conversarem deveria ser, a Folha não diz. Mas eles deixam a entender que eles deveriam se comunicar de maneira informal, por e-mail, e não por WhatsApp, como era o que acontecia. Porque a Folha revela lá no jornal de que eles tiveram acesso a mais de 6 GB de conversas de WhatsApp de maneira legal, segundo eles. Inclusive, eu me dei ao luxo de ler as reportagens, de ver os áudios que eles disponibilizaram. E aí eu preciso deixar algumas coisas pontuadas aqui antes de prosseguir com o meu ponto de vista, tá? Entenda uma coisa. Esses 2 departamentos e esses 2 principais funcionários que são citados nas reportagens, um do STE e outro do STF, eles são subordinados a uma pessoa, ao Xandão. Ou seja, o Alexandre de Moraes é o chefe dos 2. E o que a reportagem diz era esse STE que deveria criar relatórios investigativos e passar para o STF. Só que o que a gente vê nesses áudios vazados, nessas conversas, é que esse cara aqui do STF dizia assim: ô irmão do coisa, sabe esse relatório que tu tá fazendo das fake news aí? Então, tu já viu essa notícia do WhatsApp aqui? Tu já viu o print desse outro cara aqui? Ele tava dando essas dicas pra esse cara de maneira informal num grupo do WhatsApp. E isso aqui me deixa com a pulga atrás da orelha. Porque, galera, vamos lá. Todo mundo que já teve um chefe chato sabe que a coisa mais normal é funcionário fazer assim: mano, nosso chefe é chato, né? Porra, faz o seguinte, ó, trabalha desse jeito aqui que a gente vai ter menos problema. Vocês estão ligados nisso? Eu julgo que, em grande medida, o que a gente tem nessas conversas é isso. Porque em nenhum momento o cara diz, pelo menos nas reportagens até agora, em nenhum momento é dito claramente: o Xandão, o Alexandre de Moraes pediu pra eu avisar pra você fazer isso. O que ele diz é o seguinte: ó, o chefe pediu isso. Mas pediu pra quem? Porque do jeito que tá dito, parece que o Xandão de fato pediu pra ele, só que ele passou a bucha pro outro cara. Ele deixa só entender. E esse é um problema. Porque o que a gente tá vendo aqui, nesse caso específico, acontecer é uma reportagem que é um grande pastel de vento. Até agora, tá? Que é: olha só, isso aqui tá esquisito, hein? Tá esquisito, tá esquisito, tá esquisito, tá esquisito. Aí todo mundo começa a falar: tá esquisito, tá esquisito, tá esquisito. Quer dizer que não tá esquisito? Não. Tem pontos esquisitos, mas essa especificidade de falar: ó, o STF, né, o Xandão, o STE e o STF não estão seguindo o rito correto, a pergunta que fica, inclusive essa pergunta nem é só minha, tá? A pergunta que vem inclusive de outros jornalistas, como por exemplo o grande Leandro Demore. Mas qual é o rito correto? Os caras são funcionários de um mesmo chefe, eles são subordinados ao mesmo chefe e eles estão no grupo do Zap. É meio natural esperar que eles vão ter conversas informais. Então eu não sei que rito é esse que tá quebrado. A reportagem não fala qual é esse rito. Ou seja, ela joga aí e te deixa com a pulga atrás da orelha. Entretanto, contudo, todavia, porém, existem outros pontos nesse vazamento, nessas mensagens, que esses sim são perigosos. Sobre um inquérito específico sobre a revista Oeste, que é uma revista direitista e tal. Eles falam assim: ó, tu já viu isso aqui sobre essa revista aqui? Aí o outro responde: cara, vi, mas não tem nada lá comprometedor, não tem nada lá. Aí esse cara diz assim: mano, seja criativo. Dando a entender que usa os dados para criar uma suspeita sobre eles. E, de novo, isso é o famoso dando a entender. Só que, de novo, isso é numa conversa informal. No Brasil, a gente não conversa formalmente o tempo todo. Vou te dar um exemplo. A coisa mais normal que eu via na época era amigos que começavam a falar uns com os outros assim, ó. Tanto homens quanto mulher. E aí, rapariga? E aí, vagabundo? E aí, pegador? Alguém chegar falando com você e aquele texto dá uma outra ideia. Do jeito que essas conversas têm sido vazadas até agora, inclusive os áudios, eles não provam nada. Eles deixam a pulga atrás da orelha? Deixam a pulga atrás da orelha. Sobre o Xandão? Não necessariamente. Mas sobre os funcionários. Em nenhum momento
das matérias que eu li, e eu li as matérias da Folha, e eu escutei os áudios, em nenhum momento diz assim, olha, o Xandão veio aqui e mandou te falar pra você fazer isso. Não, é só um funcionário dizendo pra outro, irmão, faz isso daí que o chefe tá de olho nisso aqui. O chefe pediu isso aqui, mas pediu pra quem? Pediu pra ele tá passando a bucha pra outro? Chocolate, você tá passando pano pro Xandão e tal? Não, muito pelo contrário. Eu só acredito que o que tá acontecendo agora, irmão, é uma queima de filme do Xandão. O Elon Musk tá tweetando sobre o Xandão. Ou seja, a gente tá vendo um movimento de vamos fritar o Xandão, sabe Deus pra quê? Será que vem mais coisa aí do Green Reward da Folha? Não sabemos, precisamos esperar pra ver. Ou será que mediante essa fritura, que é o que tá acontecendo com o Xandão, ele vai meter o pé no freio em relação ao que ele tá fazendo nos relatórios, nos inquéritos de fake news e coisas do tipo? Será que ele vai falar, vou meter o pé no freio? É preocupante que o Xandão seja o único nome protagonista contra esses ensejos de golpe de Estado que o bolsonarismo tentou no país. É triste, assim, deveríamos ter mais gente. Eu acho que uma outra voz que tinha uma presença fosse a do Flávio Dino, mas que foi pro STF, meio que sumiu do mapa, né? Apareceu agora para dar a opinião dele a respeito desse caso. O fato da gente ter poucas vozes protagonistas dentro das instituições contra esses arroubos de golpe, que foi o que aconteceu, faz com que o Xandão seja o único nome, logo ele vai ser o boi de piranha. Mas deixa aí nos comentários o que você acha disso até agora. Eu acho que ainda vai ter muita coisa pra acontecer, mas até agora é um enorme pastel de vento. Até agora, dia 14, às 16h30 da tarde. Vamos esperar pra ver.